seja muito bem-vindo. Eu sou Cláudia Matos, você já sabe, né? Começando mais um Pode Falar aqui na Agathos Play. Mas você já ativou o sininho? Ative o sininho para receber as nossas notificações, avisos dos podcasts, dos programas. Tem sempre super variedades aqui na Agathos Play. E no Pode Falar a gente sempre recebe pessoas super interessantes, temas muito importantes que a gente precisa conversar, debater. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre segurança pública, segurança privada, grandes eventos, como é trabalhar em eventos de grande porte, como funciona essa temática e o cotidiano, dia a dia. Eu estou recebendo comigo Camilo Dornelas. Ô, Camilo, seja muito bem-vindo. Gente, obrigado, um prazer. Ó, vou até coçar a cabeça, que eu não sei nem por onde começar. O currículo desta pessoa, meu Deus, o Camilo passou por grandes empresas. Conta pra gente o que você fez, porque não foi pouca coisa não, né, Camilo? Passou pelo COR, teve aí gestão pública, trabalhou nas principais instituições do Estado, instituições privadas também. Conta pra gente. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você, com o teu público, com as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, né? Nessa noite, tarde, dia, não sei a hora que você vai ver. Tudo começa, né? Quando a gente começa a gostar de música, né? Eu comecei muito cedo como DJ, fazendo músicas e aprendendo ali onde eu morava, quando criança, né, quando adolescente. E depois a gente vai tendo gosto pela música, vai aprendendo um pouco mais. Trabalhou em rádio? Trabalhei em rádio, né? Minha primeira passagem foi na Rádio Ativa FM, né? 92,7, lá em Teresópolis. Tive um professor muito experiente, que era o DJ Corello, que todo mundo conhece. Corello me ensinou como a gente fazia toda a questão de música, como a gente passava uma música para outra. Mesmo a gente já tendo conhecimento, a gente precisa sempre aprender, né? E ele foi um professor muito diligente. E eu comecei como programador da rádio. A minha inspiração era sempre as músicas mais assim, estilo hoje, da Rádio Antena 1. E aí comecei sendo programador, depois eu fui a coordenador da rádio, e aí caminhei por algumas outras emissoras, né, de rádio, mas, né, a vida sempre dá uma volta, né, sempre nos coloca em outras posições, e eu tinha feito um concurso público em 1982 para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Que legal! E na época do governo Brizola, né? Uhum. E aí esse concurso eu fui chamado, né? Aliás, uma galera foi chamada, né? Mais de 2.000 e poucos concursados, e eu estava numa dessas turmas, né? Foi primeira turma, segunda turma, eu estava na 10ª convocação. Então, de 82 a 1986, passaram-se 4 anos, mais ou menos, e aí eu fui chamado e fui para a Academia de Polícia Civil. E lá eu me Você tinha formei. quantos anos, mais ou menos? Devia ter talvez 24, Estava 25. novo ainda. Bem novo. E nesse período também eu fiz outras coisas, porque a gente tem que se virar, né? Trabalhar. Sou formado em Direito, né? Minha formação de graduação é Direito. Exerci advocacia nesse período, né? De interregno aí entre a convocação e o concurso público. E me interessei muito pela segurança. E nesse momento foi aí que houve um despertamento para a segurança. E a segurança de eventos foi uma coisa casual, né? Eu tinha um colega que trocava plantão comigo. E essa história é muito interessante, né? O pessoal gosta de histórias interessantes. Nós nos preparamos na Academia de Polícia um grupo para irmos para a CAO, né? CAO era a Coordenadoria de Apoio Operacional. Foi o primeiro time de grupos de operações especiais na polícia, né? Eu era muito jovem e naquela época a gente fez uma preparação na própria academia com um professor de luta livre. Foi um negócio assim bem interessante, bem bacana, e a gente estava esperando que nós fôssemos, esse grupo de 12 ou 15 pessoas, né, concursados, que a nossa primeira lotação fosse na CAO, porque o objetivo era esse, né? Mas nós não fomos, não sei o que aconteceu, que acabou que nós fomos cada um para um lado. E eu fui para Niterói. Nossa, né? longe. Longe de casa, fui para Niterói,
E aí ficamos decepcionados, fomos lá na chefia da polícia, dizer, pô, mas como pode? Não tinha daqui. E nós tínhamos nos preparado e havia uma promessa que essas pessoas, esses colegas, né, que são policiais hoje, alguns já se aposentaram, outros já até faleceram, nessa época nós iríamos para esse grupo especial que estava precisando efetivamente de policiais assim. Mas tudo bem, como tudo na vida, né? Deus sempre vai nos ensinando e nos moldando. Eu acabei parando em Niterói com um senhorzinho daqueles velhinhos antigos da polícia, que a gente chama daqueles cascudos da polícia. E esse cara, olha, me ensinou muita coisa. Se eu talvez não tivesse ido lá, eu não teria aprendido nem um terço, nem um quinto do que eu aprendi na minha carreira. E olha, você falou uma coisa interessante, porque se talvez não tivesse sido discipulado, né, dele, exato, né, ele te ensinando, ele despertando tantas coisas, talvez você não tivesse feito... Olha só, gente, para você ter ideia, o Camilo, ele é mestre em segurança marítima pela Escola de Guerra Naval, CEO, já foi CEO da Headline Consultoria, empresa que é referência em soluções integradas de segurança corporativa, análise de riscos e gestão de crises. Ele passou pela Polícia Civil, ele ingressou, teve destaque na divisão antissequestro DAS, formou, né, fez parte da formação do CORE e da direção do Centro de Estudos da Acadepol e foi idealizador do GOGEST. Isso é só algumas das coisas que a gente ainda vai falar. E tudo isso porque você passou por esse senhorzinho chamado, lembra o nome dele? Acho que não me lembro o nome dele. Acabou esquecendo o nome, mas ficou o legado dele. Não, então, talvez... Porque ele te influenciou. Talvez, assim, eu confesso a você que eu não me lembro do nome, agora você me pegou mesmo, eu não me lembro, mas assim, o ensinamento dele ficou. Então, assim, eu acho que isso, né, tenho certeza, que é essa história que vale, né? Porque naquele momento, ele me ensinou exatamente tudo aquilo que eu precisava para não errar, para ter vida longa, para poder sobreviver diante daqueles desafios que eu ia ter. Então, eu passei quase 3 meses com ele lá em Niterói, né? E ele dizia assim, olha, garoto, cuidado com isso aqui, ó, garoto, olha assim, cuidado, não sobe o morro assim não, garoto. E aí ele te chamava de garoto, né? E ó, porque a gente tinha, as turmas da Polícia Civil sempre tiveram nomes, né? E teve miojo, teve isso, teve aquilo. A minha turma era Menudo, então todo mundo chamava a gente de Menudo. Então, eu posso saber por quê? Porque era a época dos menudos, né? Então, nós éramos garotos e todo mundo chamava os mais velhos naquela época, isso em 86, né? 85, 84. Todo mundo chamava a gente de Menudo e depois, cada turma veio com um nome, veio depois Miojo, enfim, tiveram vários nomes que eu não me recordo aqui de outras turmas, mas a minha era Menudo. Era Menudo. Então, esse senhorzinho me ensinou muita coisa e eu fui muito atento, né? Às vezes tem pessoas que passam por você e você não se liga, mas muito ensinamento está debaixo disso, muito ensinamento está por trás disso. E às vezes você tem que estar atento, porque o trem está passando, você, estou ali olhando, mas segura a oportunidade. Isso foi o que aconteceu comigo, eu prestei atenção e eu tinha que prestar atenção, porque eu era um jovem, eu não sabia nada daquilo que a profissão estava me colocando. E eu precisava aprender, e ele foi me ensinando com paciência, de vez em quando ele me dava uma bronca, ele me disse, olha, como sai da viatura, como entra na viatura, como faz assim, como faz uma abordagem. E são coisas simples, mas que faz muita diferença no dia a dia de vocês. Exatamente. Que às vezes precisavam, né? Agora você não está tanto no efetivo, mas que precisavam, de repente... Agora eu estou aposentado. Já está até aposentado, né? Mas imagina aquela época, precisando atender uma chamada rápida ou, de repente, chegando em algum local que vocês estivessem em alguma artilharia cruzada ou fogo cruzado ou algum tipo de perigo. Então, ele ensinou esses detalhes, Sim, né? esses detalhes foram, assim, apresentados a mim e eu me apropriei desses detalhes como se fosse uma joia, né? E eu caminhei na minha vida, né? Eu me lembro outras coisas que falavam na academia de polícia, por exemplo, você precisa estar calmo, tranquilo e consciente.
para você desenvolver qualquer trabalho. É o lema do crente, calmo, sereno e tranquilo. É? Então tá certo. Já estava já no caminho. E isso me marcou muito, né? Outro professor que tinha, que eu não me esqueço o nome dele, esse eu não me esqueço, Natal Molinário, que era o cara das carceragens. Então ele dizia o seguinte: olha, pessoal, se vocês escutarem um domingo que eles estão batendo sambinha lá na carceragem, vai lá porque estão tramando uma fuga. Olha, dia de chuva, chuva muito miudinha, aquele barulhinho de chuva. Se você está lá no plantão e você está vendo a carceragem quieta, dia de chuva, vai lá porque eles estão tramando. E não é que aconteceu isso? Sério? Comigo na 28 DP no Campinho. Dia de domingo, quase que eu vou cantar o dia de domingo do Tim Maia, mas não vou cantar não, calma. Num dia de domingo, numa noite de domingo, por volta das 6 horas, eu estava nesse plantão, eu acho que a delegada era Marta Rocha, a doutora Marta Rocha, Sim. eu trabalhei com ela algumas vezes. Uma pessoa maravilhosa, incrível, né? A doutora Marta Rocha é maravilhosa. E aí eu estava, nesse dia, chovendo, meio chovendo. Bateu aquela dica? Aquela dica do professor lá da Academia de Polícia. Aí você atrás. parou assim, tá Falei, meio olha, quieto. tá muito quieto isso. E não era o modelo atual, porque só na época do Garotinho, né, a partir de 99, 2000, quando ele entra, que ele muda o sistema das delegacias. As delegacias passam a ser delegacias legais sem carceragem. Então você tinha uma carceragem só para esperar o momento da audiência de custódia e você ser transferido. Mas até 99 tinham delegacias abarrotadas aí. E então esses presos ficavam também na delegacia, Na delegacia. Cumprindo já a pena, cumprindo inclusive. pena e às vezes até aguardando movimentação para o sistema. Só que aí misturava esses Misturava, presos. Né? exatamente. O que aconteceu lá atrás, em 1960, quando houve a mistura entre presos políticos e presos comuns, de onde nasce o Comando Vermelho. Então, essa também é uma ideia, né, de segurança que a gente precisa estudar. Porque segurança não é só policiamento. É inteligência. É inteligência, é ciência. Mais do que isso, porque as pessoas têm uma ideia de segurança de que é uma coisa muito policialesca, né? Quanto mais policiais, quanto mais gente nas ruas, né? Mais segurança nós temos, quando na verdade não é. Não é só isso. É outra coisa. Mas eu queria voltar um ponto, senão a gente vai se perder, o ponto da Cal, né? Aí passou esse caso do velhinho, desse policial mais idoso, Mas né? eu fiquei curiosa. E aí, quando você foi lá na cela e viu que eles estavam tramando? Então, eles estavam quietos, porque eles estavam quase tramando uma fuga. E você pegou? A gente identificou naquele momento e acabamos ali tendo mais atenção do que a gente deveria. Porque um domingo, né? E era bom diluir chuva, também, né? Misturar. Vocês saem daqui, vai pra lá e você vai pra lá. Às vezes que nem a gente faz na escola. Às vezes nem tanto por causa das facções, a gente não pode fazer muita verdade. movimentação. Isso desde aquela época, né? E hoje mais ainda. Mas, de qualquer forma, o que acontece, né? A gente previu, a gente intuiu que alguma coisa ia acontecer e ali a gente começou a ter mais atenção e, obviamente, com atenção eles não vão cometer nada, né? Então agora a gente volta lá no instrutor. E lá no meu instrutor, né, de quando eu estava em Niterói, ele me ensinou muitas coisas, mas aí, de repente, num belo dia, nós fomos transferidos lá para esse local especial, que era a CAO, Coordenadoria de Apoio Operacional, que é o embrião da CORE, né? E fomos todos para lá. E lá chegando, né, cada um foi para uma equipe, né? Eu fiquei com 2 desse time, outros foram para outra. E eu fiquei na equipe Charles, né? Que foi uma equipe que eu fiquei muito tempo. A gente tem os nomes, né? Alfa, Bravo, Charles e Delta. E na equipe Bravo tinha um cara chamado Carlão, que era grandão. Era Carlão porque era grandão. E o Carlão sempre foi muito engraçado, né? Tem uma história com a minha esposa naquela época que ele dizia assim, ô gatinha, gatinha. Essa palavra gatinha era uma coisa daquela época. Hoje em dia não se fala mais, né? E o Carlão trocava de plantão e uma vez, trocando de plantão, ele chegou e falou, ô garotinho, ele me chama de garotinho, garotinho, fulano, você fala inglês? Eu falei, eu falo, né? Eu acho que sim. Aí ele falou, tem um trabalho para você. Você está afim de trabalhar? Eu falei, tô. Então, assim, vai no meu escritório, porque eu tenho um trabalho para o Hollywood Rock,
de 1986, 87, uma coisa Acho assim. que foi 86. É. E aí eu falei assim, poxa, legal, eu vou lá. E eu fui. Quando cheguei lá, ele me indicou para trabalhar com Mick Hucknall, com Simply Red. E nesse momento eu começo a minha carreira profissional com os eventos. Quer dizer, foi a primeira experiência por conta dessa troca de plantão, por conta dessa a mudança de um local de trabalho para outro, que eu pude conhecer o Carlão, e esse conhecimento com o Carlão me proporcionou trabalhar com ele no Hollywood Rock, na segurança artística, que era o nome que se dava naquela época, né? Segurança de um artista. E como eu falava inglês, né, ele entendeu, olha, vou te colocar com a banda X. E outros amigos ficaram com a banda Y e tal, enfim. Tinha outras bandas lá naquele momento, Skid Row, enfim, UB40. E por aí foi. Eu fui fazendo vários Hollywood Rocks, depois eu trabalhei com Marillion, que é uma banda inglesa, né? Sim, uma banda de rock progressivo da época do Pink Floyd e tal. Depois eu trabalhei com Seal, né? E aí Liz Stansfield e por aí vai, né? E além de trabalhar diretamente na segurança específica deles, das bandas, você trabalhou em grandes eventos. Para quem não sabe, Camilo, ele é especialista exatamente também, né? Além de gestor, e estrategista especializado, né, em inteligência para esses grandes eventos. Trabalhou no Rock in Rio também, sim, né? E quais outros? Trabalhei no Free Jazz Festival, no Team Festival, no Skol Rio. Tivemos vários eventos internacionais, por exemplo, o show dos Rolling Stones aqui no Brasil, né? Show na Apoteose, depois no Pacaembu, com a Beyoncé também, e agora recentemente com a Lady Gaga na Praia de Copacabana. Você trabalhou, né, também, né, toda a recepção dela, a segurança dela, todo o projeto da segurança dela, desde os veículos, né, veículos blindados, o sistema de viário que ela ia fazer, por onde ela ia passar, por onde ela ia sair, por onde ela ia. Tem até uma história interessante que no dia que ela chega, né, ela chega por volta de 5 horas da manhã, num domingo para segunda-feira, e aí a gente está lá, colocamos o carro numa área restrita do Galeão, no aeroporto Tom Jobim, e num determinado momento o segurança dela falou assim, vou apagar essa luz aqui porque essa luz... mas isso viralizou, viralizou. Foi incrível. Mas peraí, você vai contar isso daqui a pouquinho. Você que está assistindo a gente, está curtindo essa entrevista, vai vir muito mais histórias e muito mais situações curiosas com o nosso convidado de hoje, Camilo Dornelas. Segura aí, eu volto já. Muito bem, estamos de volta. Você está ligado aqui na Ágata Display, não pode falar. A gente está recebendo Camilo Dornelas, especialista top hard, não sei nem mais o que, Mega Blaster, em segurança pública, privada, passou pelas grandes instituições do Rio de Janeiro e também especialista na segurança, né, privada de grandes eventos. Ele estava contando para a gente essa vinda, né, da Lady Gaga no Brasil. Você participou, né? Você estava contando dessa... Sim. Vocês lembram que teve um apagão no Sim, aeroporto? No aeroporto. Como enfim. É que foi isso? Tá bom, tudo começa com a equipe da segurança da Beyoncé, né? As duas últimas visitas dela, né? Aliás, a primeira dela no Rock in Rio, eu estive presente com ela. E depois, agora, recentemente, em 2023 para 2024, na Bahia, quando ela veio para fazer um lançamento de um determinado produto, enfim, e nós participamos também dessa chegada. Mas com a Lady Gaga, tivemos assim algumas dificuldades iniciais, né, porque são sempre complicadas as negociações, sempre tudo especificações diferentes, muito sigiloso, então tem coisas que a gente cada um só tem sabe, seu protocolo, né? Exatamente, tem coisas que a gente só sabe assim véspera ou então quase antivéspera, porque eles omitem muitas coisas para que a gente... Às vezes até no dia, né? Exatamente, para que a gente não saiba. Mas quando eu recebi a informação já que estava tudo pronto para ela vir, né, a gente estava vendo pelo aquele aplicativo de viagem, né, que a gente consegue identificar onde está o voo, está né? chegando. E aí nós nos preparamos com os carros, né, para ir para o aeroporto, ali no Galeão, aqui no Rio de Janeiro.
E as pessoas começaram a saber, né? E aí a movimentação sempre de Vai blogueiros, vazando. vai vazando, de fãs, curiosa, era a primeira vez que ela vinha, ela não tinha vindo daquela vez para o Rock in Rio, Sim, né? sim. E acabou frustrando muita gente, então a expectativa era bem alta. Nós preparamos todo um aparato lá no Galeão, tínhamos feito uma reunião anterior, de uma semana antes, até mesmo não sabendo do dia certo e do horário, mas a reunião foi feita e nós consideramos algumas questões, inclusive, né, de fãs tentarem chegar mais perto, enfim. Sim. Só que num determinado momento, uma pessoa da equipe dela resolveu apagar uma luz para exatamente evitar que fotografassem ela vindo de um voo longo, né, do México, um voo de mais de 12 horas, apesar de não ser tão longe, mas houve alguma coisa que o voo teve que parar, inclusive no Panamá, para reabastecimento. Então o voo ficou longo e ela não estava assim como deveria estar, como uma diva está, né? Sempre linda e bonita. Então houve esse cuidado, é um cuidado normal, né? Então talvez às vezes as pessoas não entendam muito bem como nós profissionais trabalhamos em favor de algum artista ou de uma celebridade ou de uma autoridade, mas esse cuidado sempre vamos dizer assim, nos é requerido no sentido de proteção da imagem. Eu ia falar sobre né? isso, preservação da imagem. Preservação da imagem, porque muitas das vezes os fãs, eles querem ver o artista como eles são, como eles aparecem. Porque idealiza daquela forma, Exatamente. né? Então, quando eles olham, né, o artista de uma outra forma, toda aquela expectativa parece que é frustrada por algum motivo. Então, a neurociência explica isso, né? Então, a gente estuda até neurociência para poder entender o comportamento das pessoas, como as pessoas se aproximam dos artistas, como as pessoas se portam e se comportam dentro dos eventos. Então, a dinâmica de um tipo de evento, por exemplo, rock and roll, ou heavy metal, ou house music, ou música eletrônica, cada um desses nichos, desses grupos, tem comportamentos que são comportamentos adequados àquele tipo de movimento. E vocês que já têm essa experiência, até sabem mais ou menos identificar alguns padrões? Bom, a tribo do rock geralmente é assim, pessoal da house music é mais ou menos assim, pessoal do eletro tal, do samba, enfim, e vai fazendo os Exatamente, a gente eventos. consegue identificar, né, e analisar possíveis riscos, né, e avaliar algumas situações que possam ocorrer. Então a gente vai sempre jogando para o futuro, né? Imaginando algumas coisas. Então esse é um trabalho científico, né? Por isso que no início eu comecei, na nossa conversa, eu comecei dizendo sobre a parte operacional, mas essa virada de chave da minha carreira também eu entendo que é muito importante. Quando eu começo a despertar para o mundo da ciência, entender que segurança não é somente chão de fábrica, segurança é estratégia. Comportamento, é estrutura, né? Em 1997 ou 96, agora não vai me falhar a memória, eu fui alvo de uma reportagem no Fantástico, né, sobre isso, porque eu era um estereótipo diferente, eu tenho 1,69 m, a altura do Romário. Eu ia falar isso, gente, ele não é alto, uau, parece um guarda-roupa, né, segura. Para quem está pensando aí no guarda-costa... no Leão de Chácara. No Kevin Costa. Não. Não, 1,69 m? 69. Como é que foi quebrar esse padrão? Então, quebrando com a inteligência, quebrando com estratégia. Quer dizer, deixando de lado a questão da força bruta, do impacto visual de uma pessoa com altura considerável ou força considerável. Visual, né? Exatamente, para a estratégia. Isso que foi o meu diferencial. Não quer dizer que as pessoas que sejam altas ou que tenham corpos, né, fortes para isso, não tenham a sua finalidade. Com certeza tem. Mas eu caí para um lado quando eu entendi e fiz um despertamento exatamente de que eu precisava mudar a ótica da segurança para sair do campo prático para ir para o campo do planejamento. Então, assim, como a gente planeja um evento, como a gente planeja uma chegada, para você ter uma ideia, na Lady Gaga nós planejamos até uma extração dela, caso acontecesse uma situação inopinada, um fato crítico, uma situação de risco que ela precisasse sair daquele local. Então,
poderiam acontecer várias coisas. Por exemplo, uma super tempestade com raios na praia, isso não está sempre sujeito a acontecer, ou uma confusão generalizada entre o público, de fãs, ou até mesmo alguma confusão criminosa ali por algum motivo, né? E que a gente precisava extraí-la com segurança para que ela pudesse ser preservada naquele momento, no que tange a pessoa Lady Gaga, né? E obviamente o público também precisa ter o cuidado com a segurança geral. Você trabalhou, a gente ouviu aí alguns dos poucos, né? Porque foram muitos artistas, celebridades, mas você também coordenou os eventos de uma forma mais macro, não fazendo a segurança de um determinado ou outro artista, mas num todo? Sim, essa é uma virada da minha carreira, né? Quando eu começo fazendo a segurança artística, né? E fiz a segurança de grandes artistas, não só artistas internacionais, mas nacionais também. Casa Vanessa Camargo, né? A Fernanda Abreu, né? A Fernanda Brum, depois a gente vai falar sobre isso, né? Mas, obviamente, eu começo a perceber que havia um outro nicho, um outro extrato de segurança que demandava conhecimento, demandava inteligência, demandava planejamento, demandava análise de risco, avaliação de risco. E isso não era uma coisa comum nos anos 80, 90, talvez até o início dos anos 2000, né? Então, eu comecei a perceber que havia essa necessidade. E eu migrei para essa atuação a partir de um determinado show, que foi o show da turnê do Rolling Stones no Brasil. A segunda turnê, a primeira foi no Maracanã, depois a segunda foi na Praça da Apoteose, né, que é a turnê Bridge to Babylon, a ponte para a Babilônia. E depois o show foi no Pacaembu. Neste show eu atuei como head security, como a gente chama, como cabeça da segurança, como o cara que planejou. Eu tinha uma empresa de segurança, né? Hoje não tenho mais. Além de atuar como cabeça de segurança, como head, né? Eu atuei também com os seguranças. Então eu fiz a frente de palco, fiz o backstage, toda a parte, vamos dizer assim, que cercava o palco. E a segurança do público foi uma outra empresa, que era uma empresa que já estava habituada. Então foram duas empresas. A partir desse marco, né, eu começo a montar toda a minha estrutura, pensando exatamente em cuidar dos eventos, mas não só do artista, mas dos eventos de uma forma geral. O evento em si, ele tem sempre um processo, né? Então, por exemplo, quando você starta o processo na televisão, ou no rádio, ou a divulgação de um modo geral, naquele momento, eu digo sempre isso, deve nascer na cabeça de você, produtor, a segurança. Porque normalmente os produtores, de todos eles, seculares ou não seculares, eles não pensam nessa etapa. A segurança vem assim, opa, tropecei numa pedra, ih meu Deus, tem que ter segurança. Quando na verdade esse processo ele é antecedente. Ele precisa estar, na hora que você começou a desenhar lá o projeto, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, chamar artista tal, artista isso, tem que botar luz, palco, não sei o quê, telão, eu digo, quem protege tudo isso? Quem garante toda essa fluidez? É o gestor de segurança, é o planejador. E aí no momento que você planeja todo o evento lindo, maravilhoso, é um evento perfeito, aí você diz assim, agora eu vou encaixar um segurança aqui. Inclusive, ao invés de deixar para o final, quase final, não só no meio, talvez até antes, seria interessante chamar a presença de um profissional como esse, porque ele pode dar dicas aonde colocar a bilheteria. Estou querendo botar... Não, ali não é legal, porque ele vai dando essas orientações. Exatamente. Porque tem essa visão, né? Eu tenho duas coisas que eu vou falar aqui que são muito interessantes, que as pessoas vão gravar isso, né? Primeiro é a teoria da Gisele Bündchen. Já vou falar sobre isso. É muito interessante isso. Segundo, é quando você tem um sonho. Eu trabalhei muito, eu estive no Rock in Rio 85, depois todos os outros praticamente eu trabalhei, 91, 2001, 2011, 2013, 2015. E o Roberto Medina, que é um gênio, ele diz o seguinte, eu tive um sonho uma vez, né? Quase parafraseando aquela música do Kid Abelha, né? Eu tive um sonho. Então, quando você tiver um sonho de realizar um evento, o teu sonho tem que estar sempre assim. Olhei para o Camilo, olhei para a segurança, porque não é possível pensar em eventos sem pensar hoje em garantir cenários,
garantir pessoas e garantir a reputação. Exato. Porque tem uma reputação em volta disso tudo, que é patrocínios, Sim. é a reputação do seu nome, da sua marca, da sua igreja, do seu trabalho, da sua instituição. Então, essa é uma coisa que precisa nascer. Nascer o sonho, eu preciso dizer assim, bom, como é que eu vou proteger tudo isso? Né? Como isso vai acontecer? Então, é importante, né, que isso aconteça para e passo. Mas quando eu falei da teoria da Gisele Bündchen, é exatamente assim. Quando você tem uma modelo que você não conhece, e aí você diz o seguinte, olha, eu preciso de um vestido ou de uma roupa para uma modelo para fazer umas fotos. Aí você diz assim para o costureiro, tá bom? Tá. Aí ele diz assim, mas como é essa modelo? Ah, normal, igual a modelo. Igual a modelo. Modelo sempre alta, sempre esguia, sempre bonita, esbelta. Ok, perfeito. Mas como é que ela é? É assim. Tá bom, beleza. E aí o costureiro vai, né, ou a costureira faz aquela roupa, aquele vestido, e aí chega o dia da prova. O dia da prova, quando ele olha, ué, mas você não me disse que ela tinha uns braços maiores, ou umas pernas muito maiores, ou um tronco, a cintura, você não me deu esses detalhes. Ah, então eu não sei como é que vou encaixar a roupa nessa modelo. A segurança é assim. É normalmente assim que acontece. Quando você pensou em tudo e agora você quer encaixar na roupa e botar aquela roupa de qualquer jeito para ver se você consegue dizer que você tem segurança. Vamos falar um pouquinho sobre protocolos de segurança em grandes eventos, principalmente que você trabalhou em dois, né? A gente já tem o Rock in Rio, é uma grande referência, esses outros recentes agora com Lady Gaga e outros artistas, mas a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016, você esteve também né, profundamente ligado com eles. Como é que foi? Essa é uma coisa interessante, né? Que aí é a terceira mudança da minha vida. Quando eu mudo, eu saio de segurança pessoal para segurança de grandes shows, e aí entra a terceira fase, que é exatamente a fase científica. Eu comecei a pensar, exatamente, eu comecei a pensar em 2007, 2006 para 2007, eu já dava aula na academia de polícia de criminologia, né? E comecei a estudar comportamentos, a parte sociológica, o comportamento das pessoas nas multidões, como as pessoas reagem, como as pessoas são cooptadas pelas multidões, como as pessoas seguem, né? Inclusive eu dou uma aula muito interessante sobre a Boate Kiss, exatamente tudo que aconteceu lá e como as pessoas se comportaram, né? Existe uma teoria dentro da teoria geral, que é a teoria do siga-me, né? Então, uma pessoa que aparentemente acha que tem consciência do que está fazendo, entende, né? E ela se move numa direção, de repente, rápida, ou faz um gesto, todo mundo segue, né? Que é o efeito manada, que se diz popularmente o efeito manada. Mas isso tem um estudo atrás disso. Alguns autores, como Berlonghi, Le Bon, enfim, uma série de outros autores falam sobre isso. E eu comecei a estudar, porque eu disse o seguinte, eu pensava o seguinte, como é que nós vamos para uma Copa do Mundo e para uns Jogos Olímpicos se a gente não tem um estudo científico dos eventos? A gente tem o estudo prático, né? A gente tem aquela coisa de bota a polícia, bota não sei o quê, bota a segurança, mas a gente não entendia. É bem que jogado, né? Talvez não seja meio... Tem um planejamento, mas eu... Tem, mas baseado no achismo. Não agora, nesse momento que você virou a chave Sim, talvez até... Talvez, eu não diria achismo, né? Porque as instituições policiais, militares e civis, elas têm os seus conceitos bem entronizados. Porém, para grandes eventos, não. Que são situações diferentes. E naquele momento, o que eu pensava é o seguinte, esse modelo de policiamento se encaixa no modelo FIFA ou no modelo COI, Comitê Olímpico Internacional? A resposta foi não, para mim. Então, quando eu percebi isso, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a produzir seminários. Produzi um seminário de criminologia, depois eu produzi o segundo. Depois eu trouxe o Dr. Peter Tarlow, que é um rabino, um rabbine, né? Que é uma das maiores sumidades em segurança turística, porque nós íamos recepcionar muitos turistas e a gente precisava entender como garantir a segurança dos turistas, como os turistas pensavam, o que os turistas queriam fazer no Brasil, no Rio de Janeiro. Depois eu me comuniquei com um professor chamado Otto Adang, da Academia da Polícia da Holanda,
ele tem muitos estudos sobre comportamentos de torcidas organizadas, como as torcidas organizadas se comportam, por exemplo, na UEFA, né, que é o Campeonato Mundial da Europa, ou na Champions League, que é o Campeonato dos Clubes. Então, para entender disso, eu precisava entender, e aí eu fiz contato com ele pelo LinkedIn, ele me recebeu, ele esteve no Brasil a nosso convite. Depois eu fiz um contato com o professor Bernardo Buarque de Holanda, que tem um livro de quase 400 páginas, um calhamaço desse, que é um cara que escreveu o mundo, não o mundo como vontade, mundo como vontade e esqueci agora, do Schopenhauer, mas já volto. A memória sempre falha. Ele escreveu a torcida como vontade de representação, o mundo como vontade de representação, ele escreveu a torcida. E aí ele descreve o nascimento das torcidas organizadas, torcida jovem do Flamengo, Raça Rubro-Negra, a Young Flu, da minha amiga Simone, a torcida jovem do Vasco, a torcida Gaviões da Fiel. E ele faz uma descrição enorme sobre o comportamento das torcidas, como as torcidas nascem. E elas, por mais que sejam torcidas diferentes, elas têm, né, um protocolo muito parecido, semelhante, porque são padrões. Exatamente. Que eles vão repetindo. Isso é super interessante, a gente vai dar mais uma paradinha agora, vamos ter mais um intervalo, porque daqui a pouquinho a gente volta no último bloco, a gente vai terminar esse assunto, e vamos falar de quem do meio gospel. Ele já soltou um nomezinho aqui, Fernanda Brum. Mas quem mais ele acompanhou de perto e outros grandes eventos que nosso querido doutor Camilo Dornelas vai compartilhar com a gente. É daqui a pouquinho, segura aí. Esse é o seu Pode Falar aqui na Ágatos Play. Tá gostando? Gente, olha... Que é isso, Simone? Tô tendo uma aula aqui de segurança, estratégia em eventos, e você que de repente trabalha também com evento, você deve estar aprendendo, fora as histórias incríveis do querido doutor Camilo Dornelas. Camilo, fala o seguinte, a gente estava falando, né, sobre essa questão que você acabou entrando em uma outra etapa da sua vida, né, que é a fase científica, de estudo, aprofundamento, né, sobre essa questão comportamental. A gente falou sobre as torcidas, né, organizadas. A gente já vai falar sobre o gospel também. Fala pra gente como é que você entrou nessa nova fase, como é que foi para você? Exatamente quando quando nós recebemos a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, né, no dia que saiu o sorteio, quer dizer, que o Brasil foi sorteado, que o Brasil foi indicado, melhor dizendo, vibrei muito. Aquele momento eu disse assim, precisamos estudar, precisamos entender. E a gente teve um tempo para se preparar. Exatamente. Né? E eu começo a me preparar. Você estava na polícia? Estava na polícia ainda, começo a me preparar, começo a idealizar um curso. Porque a ideia que eu tinha era exatamente a ideia de cooperação, que a gente chama mais tecnicamente de cooperação interagencial. O que é isso? As agências, né? Exatamente, são as agências. E as agências podem ser agências policiais ou não policiais, por exemplo, o metrô, a Supervia, no caso aqui do Rio de Janeiro, no metrô do Rio, a Supervia, os ônibus, todas as conexões que você tem para eventos e para o turismo, porque necessariamente quem vem para um evento, por exemplo agora, né, próximo da Shakira, necessariamente vem para o Rio de Janeiro, mas vai aproveitar o Corcovado, Pão de Açúcar, a Escada Selarón, todas as belezas do Rio de Janeiro. A gente está falando dos eventos, mas você foi um período de grandes ramificações, né, que você se preparou para esses jogos desportivos e também no turismo, que você também começou a entrar muito no turismo, né? Exatamente. Inclusive agora mesmo, nesse período agora, eu estou indo para Maragogi, a convite do governo de Alagoas, né, para falar sobre segurança de eventos lá, porque acontecem muitos grandes eventos em Maragogi, inclusive no Réveillon, que são eventos premium, né, que eles chamam eventos premium, e na própria orla ali de Maceió. Mas... Ô governo de Maragogi, o governador perfeito, não sei quem, se tiver espaço, pode me levar para falar também sobre comunicação, estou aí. Lugar lindo, lindo. Mas nesses grandes eventos, Copa e Jogos Olímpicos, eu comecei a pensar num curso que pudesse reunir todos os atores, não só a polícia, porque naquele momento, pessoal, era uma coisa assim muito estanque, era só para polícia. Eu disse, não. Você começou a ter um insight que tinha que ampliar. Não é só polícia, é todos envolvidos, porque segurança, ela é
segurança urbana, que é o modo de vida em que as pessoas se conectam com a cidade. Então, por exemplo, quem mora na Tijuca, os tijucanos, quem mora no Leblon, quem mora na Zona Norte, quem mora na Baixada Fluminense, na Zona Oeste, ou em qualquer lugar do Brasil, existe uma conexão urbana. Mas também existe uma conexão urbanística, que é o sistema da cidade, o sistema viário, a limpeza das ruas, a iluminação, tudo isso tem um pacto, que é o pacto da segurança. E não é só policiamento que eu estou falando. Eu estou introduzindo outros aspectos, outros atores, que exatamente fazem conexão com o policiamento. O policiamento ele vem garantir a lei, que é aquele sistema que você já deve ter ouvido falar, law and order, né? Lei e ordem, que é o sistema que vige no mundo pós-moderno. Então, naquele momento, a gente começou a estudar sobre isso e o que a gente pensava é o seguinte: temos que fazer um curso para colocar na mesma sala de aula policiais militares, policiais civis, policiais federais, guarda municipal, policiais rodoviários federais, ou seja, de uma forma geral. Policial do trem. Do trem. Guarda do metrô. Guarda do metrô, pessoal da Tours Rio, pessoal... Sim. Quer dizer, eu estou falando para o Rio de Janeiro porque naquele momento era a Copa do Mundo no Rio e Jogos Olímpicos no Rio. E aí... teve um hiato muito pouco, de apenas 2 anos. Sim, 2 anos. Então, assim, quem estava já preparado para 2014 já estava... Já estava para 2016. E aí nós conseguimos fazer esse curso, né, com esse professor Peter Tarlow, né, que foi o nosso patrono. A turma estudava de segunda a sexta, de 8 da manhã às 5 da tarde, durante um mês. E aos sábados e às vezes domingo, nós íamos fazer visitas de campo de pontos e locais de eventos e locais turísticos. Para quê? Para que aquilo que foi falado em sala de aula, as pessoas pudessem fazer conexão ao vivo. Dizer... Vocês não conseguiam levar o efetivo no todo, eram os cabeças, porque imagina, tirasse o povo da rua... Não, era só o pessoal do curso. Os dirigentes. Não, né? Eram aqueles que estavam fazendo o curso, né? Então, às vezes, tinham, por exemplo, capitães, majores... A alta instância, né? Para eles passarem depois para os seus... Isso, exatamente. Então, a gente conseguiu reunir, foram 4 turmas do COGEST, né? Curso de Operações e Segurança Turística, de Eventos e Segurança Turística, e eram 4 turmas de 50 alunos. Nós formamos ali 200 alunos que foram espalhados aí, mas não só do Rio de Janeiro. Vieram alunos da Bahia, vieram alunos de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Porque teriam jogos nos outros Exatamente, estados. Copa do Mundo em outros estados. De São Paulo veio muita gente, professores também que foram chamados para esse curso. Então esse curso ele deu uma dinâmica diferente na segurança, né? Ele mostrou como a segurança deveria ser científica e não só uma segurança estática, uma segurança por viaturas, uma segurança por homens, mas sim, quando eu digo homens, de modo geral, né? Mas sim a segurança científica, estudada, comportamento, cenários, clima, todas as coisas que envolviam uma vinda de gente, né, não só sul-americanos, norte-americanos, europeus, asiáticos, todos que viriam para o Brasil, para a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Então era necessário que nós entendêssemos como as pessoas iriam se comportar aqui no Brasil, como elas iriam se portar diante da nossa segurança. Então foi aí que a gente muda o cenário, eu começo a pensar em segurança, isso 2007, 2008, a gente começa a pensar. Até hoje mesmo eu vi uma reportagem sobre isso, que a Prefeitura do Rio está lançando um projeto chamado CompStat. É um projeto que o prefeito atual, né, esteve nos Estados Unidos e trouxe essa tecnologia, esse conhecimento para implementar no Rio de Janeiro. Mas em 2006, quando a gente ainda começava a estudar para os grandes eventos, o CompStat já era a nossa base, um modelo de estudo, que é exatamente um modelo de premiação, um modelo de inteligência, um modelo analítico de entender como a segurança, como a criminalidade ou os problemas criminais de uma cidade, eles caminham sazonalmente, dependendo da sua região, do seu local. Então, se você tem problemas na Zona Norte, problemas na Zona Sul, então, invariavelmente, você precisa entender esses movimentos. Agora, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram no decorrer, tendo que adaptar todas essas demandas às realidades
do Brasil e do Rio de Janeiro? Primeiro, entender esse comportamento do povo que vinha, né, para a gente poder se adaptar e eles entenderem também as dinâmicas da nossa cidade ou do Brasil de uma forma geral. Mas também que a segurança não fosse somente uma segurança que não se comunicasse, que não verbalizasse. Porque uma das principais plataformas da segurança é a comunicação. Muitas vezes as pessoas pensam que não, você precisa ter isso, precisa ter aquilo, mas quando, na verdade, quanto mais você se comunica, quanto mais você informa as pessoas, melhor elas se comportam. Verdade. Então, a comunicação, e você é uma mulher de comunicação, e aqui nós estamos num local de comunicação, quanto mais se comunica, não se trumbica. Quanto mais se informa, mais as pessoas produzem ordem. Porque a ordem precede a segurança. Quanto mais nós temos ordem, melhor teremos policiamento, melhor teremos a segurança. Então, não é invertido. Temos que ter mais policiais para ter ordem. Não. A estratégia é outra. Quanto mais ordem, quanto mais a cidade está limpa, quanto mais a cidade está iluminada, quanto mais as pessoas respeitam o trânsito, quanto mais as pessoas param nos trânsitos. Aí você que é motoboy, motoqueiro, gente boa, mas tem que parar no trânsito, não pode andar na calçada, porque esta desordem gera, consequentemente, a insegurança. Então, o lado é diferente, né? Então, hoje a gente pensa de uma forma diferente justamente por causa disso, por causa do estudo, né? Isso Agora, que leva. Teve toda essa trajetória linda, essas etapas que a gente percebe, né? Que Deus mesmo preparou para você. A gente não chegou a tocar nesse assunto, deixamos agora para o final. Camilo, também diácono da igreja, hoje Igreja Batista ali da Tijuca, não é isso? Da Tijuca, pastor Israel Belo. Isso, um abraço. Lá eu não sou diácono, eu sou, como se diz, né? Eu sou formado, não é formado, né? Eu esqueci o nome. Mas, é membro, atua lá na igreja. Eu atuo lá. Mas foi diácono, né? Tem essa unção sobre a sua vida, foi consagrado diácono. Palavra. Pastor, um abraço para você, todo o povo aí da Batista, da Tijuca. Agora, com tudo isso, né, a fé caminhando, né, você colocando em prática todos esses ensinamentos, né, essas estratégias, em algum momento você foi conflitado na sua fé, trabalhando em meio, porque foram décadas, 30 anos ou mais, trabalhando no meio secular, né? Nunca. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma turnê do Rolling Stones, não a que eu fiz como head, mas como eu atuei na segurança deles, que era uma turnê que tinha um nome horrível, né, que eu nem vou repetir. Eu até sei qual. E aí no camarim tinham aquelas coisas todas lá. Mas a Bíblia diz o seguinte: aonde a planta do teu pé pisar, aquele local é um local sagrado. Então, eu sempre tive isso comigo. Eu nunca deixei de trabalhar ou deixei de estar em algum local para levar o meu trabalho, a minha ideia, o meu pensar, a minha ideia de segurança por causa de alguma coisa. E ao mesmo tempo também pôde brilhar, né? Exatamente. Eu acabei de sair da Apoteose agora, trabalhei o carnaval inteiro no camarote e a gente percebe que as pessoas são normais, mas quando a estrela brilha, quando você tem Deus, quando você tem a palavra fincada mesmo dentro de você, no teu coração, nada te abala. Nada abala, nada nos abala, nada treme, né? Só a escola que desceu, mas tudo bem. Agora conta pra gente como é que foi entrar nesse mundo da segurança, das estratégias dentro do gospel. Ah, meu Deus. Qual foi a primeira? Isso foi maravilhoso, né? Eu me recordo que eu estava... Tinha um Canta Brasil, não teve um Canta Brasil? Teve. Foi dos 500 anos, né? Sim. Eu me lembro que eu entrei, morava na Tijuca, moro na Tijuca, e aí fui a pé, porque eu queria ver esse negócio. Eu dizia assim: Senhor, eu faço evento de todo mundo, eu já fiz dos Stones, mas nunca me chamaram para o gospel, por que será? Ele falou: vai lá, calma que você vai lá. Olha. Aí eu fui lá, né? Até fico meio emocionado. E aí entrei naquele gramado, porque era livre, né? A entrada era franca, né? Eu me lembro assim... Foi no Maracanã. No Maracanã. No Maracanã. Eu disse assim: Senhor, estou aqui, e agora? Ele falou: pede. Eu falei: tá bom, pedi.
E aí passou um tempo, tal, um amigo me ligou, falou assim, Camilão, tudo bem? Olha, eu estou precisando de você na Donep. Nós precisamos de uma pessoa de segurança, você pode fazer? E eu, naquela época, tinha uma empresa de segurança, né? Eu falei, caramba. Aí falei, vou fazer, tal. Como é que é? Não, preciso disso, isso aqui, tal, não sei o quê. Pá, pá, pá. E aí fui lá, comecei a trabalhar no evento da Donep, que era no Rio Centro. Lembra-se disso? Acho que você lembra. Quando eu cheguei lá no Rio Centro, tinham vários cantores que iam cantar. E num determinado dia, ela falou assim, olha, hoje você se prepara, porque vem a Fernanda Brum aí. Eu disse, é? Aí fui lá tentar saber quem era a Fernanda Brum. Aliás, eu já conhecia, mas não tinha tanto conhecimento assim. Aí fui lá, quando eu cheguei, falei, Fernanda. Fernanda chegou com o Edson, pai dela. O pai dela não, o pai do Emerson. Ah, sim, seu Emerson. Pai do Emerson, queridão, teu pai. Aí chegou com o Emerson num carrinho lá, não sei o quê, mas eu fiz um esquema, com o Edson, né? O Edson. Edson. Aí fiz um esquema assim, botei segurança pra cá, aí parei o carro dela na porta do palco. Aí ele olhou pra mim, eu falei, pois não, Fernanda, tal, pode subir e tal. Aí ela fez assim pra mim, legal, gostei, muito obrigado. Como é seu nome? Eu falei, Camilo. Seja bem-vinda, tal, paz do Senhor, tal. Aí ela subiu, cantou, tal. E ela estava com, eu não me lembro, acho que era Ana Paula, que era a produtora dela na época, né? E aí ela olhou para mim, ela sabe, ela dirige bem pra caramba, né? Aí naquele dia ela pegou o carro. Antes de sair, ela falou assim, me dá seu cartão? Eu falei, tá, dou. Tá bom, obrigado. Mas aí eu montei um esquema de saída do carro, porque a galera veio atrás, não sei o quê. Uma semana depois, me ligam do escritório, aí dizendo assim, olha, a Fernanda queria te chamar, te contratar, como é que é para você ir lá num show em Petrópolis, você tem que pegar ela na casa dela ali, não sei aonde e tal. E aí, dali por diante, foram 12 anos. 12 anos? Com a Fernanda, caminhando com ela, com o Emerson, com tantas pessoas, inclusive com a Simone Meira, que está aqui. Ai, que lindo, que bacana. Você viu os meninos nascerem, né, praticamente? Todos. Não, o Isaac pequeno, enfim, a Laura, Laura. Na barriga da Fernanda, enfim, a gente... Legal. E Emerson sempre junto, a gente sempre junto. Às vezes ele não ia por algum compromisso, mas a gente sempre estava junto. E além da Fernanda, você trabalhou com mais quem? Então, naquela época foi intenso. Intenso, porque depois apareceram as voices, né? Alô, Êxtila, né? Josiane, Lislane e Marina. Então foram dias intensos. Os maridos falavam assim, Camilão, ó, cuida aí, porque eles não iam, né? Então eu que tinha que cuidar. Você é responsável por 5 mulheres. 5 mulheres. Mas são mulheres maravilhosas, mulheres de Deus. Não, eu tô brincando porque se uma fala, imagina 5. Mas a gente fala. Mas eu me dava bem com todos e me dou bem com todas. São sempre maravilhosas. E nesse caminho, né, conheci o pastor Odilton, Odilon, tanta gente boa, e veio... eu vim a conhecer bem no início Bruna Carla, bem no início, novinha. assim, ela bem novinha, acho que tinha 15 anos, 12 anos, eu não sei, andava com o pai. Primeiro show que eu fui com a Bruna Carla, nós fomos para Jesus Vida Verão, no Espírito Santo. Ela ainda novinha, bem novinha com o pai, e nós fomos acompanhá-la para esse show. Evaldo, um abraço para ele. Exatamente. Não, a turma de lá é maravilhosa. Foi lá que eu conheci o Heitor, né? Heitor Vatti, né? Que é um dos maiores iluminadores aí. Aliás, a minha gig, né? A gig que caminhava com a Fernanda do início. Meu Deus, que meninos maravilhosos. Beijo para todos vocês. Eu não vou citar nome de todo mundo. Marcos Bonfim. Pegou Vaguinho nessa época? Vaguinho foi meu parceiro de Projeto Vida Nova de Irajá. Eu também fui do projeto. Lá do pastor queridão, Ezequiel Teixeira, muita gente boa. E Duzão, você conheceu o Duzão? Que voz maravilhosa, né? Duzão, toda aquela galera toda do Projeto Vida Nova, eu estive, né, foi uma das minhas passagens pela igreja ali. Ali também trabalhei na parte da segurança, cuidando ali também de algumas coisas do projeto, né? Sim. Quando o projeto saía até com bateria de escola de samba, mas foi um tempo assim maravilhoso. E com Fernanda, né, só voltando, eu tive 2 situações que foram muito interessantes, né?
A primeira foi em Cabo de Santo Agostinho. Você que é de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, né? A gente estava com a Fernanda, aí eu sempre fazia o que a gente chama, né, na segurança de grandes eventos, o advanced. Eu sempre fazia o avançado para entender como é que era o local onde elas chegavam. Porque às vezes as pessoas não entendem muito bem como a gente cuida das pessoas, né? Então, cuidar das pessoas é um sacerdócio. Então, não é uma proteção de você dizer, não, uma vez eu ouvi isso, por que Fernanda Brum tem segurança? Eu falei, não, ela não tem segurança. Ela tem um anjo da guarda, ela tem uma pessoa que cuida dela aqui. Né? Independentemente de Deus, da questão maior, que Deus é Deus, mas eu preciso terrenamente cuidar desses aspectos. E isso eu fiz durante esses 12 anos. E uma vez eu fui fazer essa advança de lá numa praça, que o evento era numa praça, né? E nessa praça era um show aberto para o público, o pastor falou comigo, uns irmãos, uns obreiros, tal, e eu fui lá, olhei, está tudo bem. Beleza, está tudo certo. Quando chegou a noite, o cenário era completamente diferente, era outro cenário. Tinham, sei lá, 5, 8 mil pessoas na praça. Não tinha, quando você chegou... E não tinha toda essa segurança que foi prometida. Nossa. E aí, no final, a Fernanda sempre tinha assim, um olhar para mim de estratégia, né? Ela sempre olhava... A Fernanda sempre foi ligada muito com essas coisas. Ela olhava para mim e dizia assim, Camilão, ó... Só no olhar já sabia. Já sabia o que eu ia fazer. Só que naquele momento não tinha ninguém, não tinha guarda municipal, não tinha polícia, não tinha nada. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Deus, olhou para mim e falou assim, ó... prepara uma estratégia com os fãs. Eu disse, Deus. Usar eles mesmos. Deus, que estratégia é essa? Ele falou, prepara uma estratégia com os fãs. Olha como é que Deus fala. E aí eu chamei a principal, né, se eles ouvirem isso, eles vão se lembrar. E o grupo de fãs lá de Pernambuco, que era muito grande, né, ali de Recife, da Redondeza, e aí o que eles fizeram? Eles fizeram aquela barreira para a Fernanda sair, né, do palco, para entrar na van, porque a gente não ia ter condições. Mas aí que está a história. Não é um afastamento do público, não é um problema de segurança, é um problema de estratégia. Porque fazendo isso... Logística, né? Eu estou protegendo as pessoas, eu estou protegendo o público, eu estou protegendo o artista, ou o pastor, ou a pastora, enfim. O alvo, né? O alvo, exatamente. Se é assim, e a gente pode entender isso simplesmente como Jesus. Você não se lembra, você nunca leu na Bíblia que Jesus andava com os seguranças? Quem era o segurança de Jesus? Eram 12 meninos bem 12. Fortes. Um era inteligente, o outro levantava a espada, o outro estrategista. Olha isso, você precisa entender que segurança é muito mais do que a gente imagina. E naquele momento, né, não só com a Fernanda, mas com Voices, com a Bruna, o meu trabalho era exatamente esse, de cuidar para que tudo saísse bem, que nada acontecesse, nem com ela ou nem com eles, mas também com o público, porque o público era o nosso maior... Esse cuidado. Era o maior cuidado. Assim eu faço. Esse cuidado, esse carinho, essa preocupação, esse olhar é muito importante. A gente está chegando bem no finalzinho, mas eu queria que a gente falasse rapidamente sobre todas essas estratégias, né? Ó, tem uma galera aqui. Cadê o E é verdade, porque, olha, é uma aula, sabe, Camilo? Conversar com você é uma aula. E você comentando aqui com a gente em off, né? Falou dessas mudanças agora, né, para eventos de pequeno até médio porte, que agora é lei, né, de ter um profissional de segurança. Isso. Acima, então, qual é essa lei? Isso é importante, a lei 14.967. Se você quiser botar aqui, você vai ver. Essa lei faz o seguinte, ela é um divisor de águas. Ela modifica todo esse cenário. No momento anterior à lei, que é de 9 de setembro de 24, a produtora, o produtor, contratava a empresa de segurança. Ia lá, batia na porta de uma empresa, fazia uma licitação e está tudo certo. E aí eu sempre digo, sempre puxo a orelha dos meus produtores, aí de vez em quando eu faço as minhas palestras, né, meus workshops, e eu digo assim, por que você contrata pela planilha? Você tem que contratar pela análise. O que é o evento? Né? Se eu puder contar um trecho de um negócio que aconteceu uma vez comigo, alguém me ligou, não sei o ano 2000, 2010, 2020, não me lembro.
Camilo, eu preciso de 1.000 homens para trabalhar no Maracanã, um show de rock. A gente acabou nem falando sobre isso. O Camilo foi responsável pela segurança do Maracanã, né? Durante e implementou 3 anos. alguns protocolos de segurança. Alguns não, muitos Desses protocolos que ainda estão hoje. até hoje, quais foram? Olha, a gente tem protocolos, por exemplo, a reunião de briefing operacional. Então, por exemplo, as pessoas chegavam no Maracanã para trabalhar, sejam elas seguranças, controle de acesso, bilheteria, porque agora nem tem mais bilheteria, né? Naquela época tinha bilheteria. Posso te ajudar, que é aquele pessoal que faz o... Com a coisinha, foi ideia sua? Isso. Então, não necessariamente, né? Mas o que foi a ideia minha foi exatamente o conhecimento integrado, que não havia. As pessoas chegavam no Maracanã, cada uma botava suas roupas e cada um ia para o seu trabalho. Ninguém se conhecia, ninguém se falava, ninguém sabia o que o outro fazia, como fazia, de que forma fazia. Então, ali eu modifiquei o espectro de trabalho. Eles precisavam se conhecer para produzir melhor, para entender melhor. A comunicação fluir. Comunicação. Depois eu implementei alguns protocolos de segurança que estão até hoje no Maracanã. Obviamente, passados anos, eles foram aprimorando, melhorando. Isso é muito interessante e muito bom, né? Então, essa preparação do Maracanã também foi veio muito nesse momento também meu de estudos, né, de cientificidade, por exemplo, estudar multidões, comportamentos de pessoas, estudar evacuação em casos de risco, de emergência ou de urgência. Existe uma diferença, né? Urgência para emergência. Urgência em eventos é um fato que não aconteceu, mas está para acontecer. Por exemplo, você está numa praia, alguém disse assim, olha, está vindo uma tsunami aí. Você tem tempo de escapar e fugir para as montanhas. Ou uma emergência, que é um fato que aconteceu. Então, um desabamento, um incêndio, em que você tem que fazer o rescaldo mais rápido e buscar os sobreviventes, primeiramente, né? Então, nos eventos tem essa diferença em que você trabalha. E você precisa trabalhar isso, você precisa organizar isso para fazer uma evacuação perfeita, porque nem tudo dá certo como a gente planeja. E quando não dá certo, mesmo que a gente planeje, a gente precisa ter um plano de fuga. A teoria é muito diferente da prática. É muita coisa para a gente pensar. Mas vamos falar da lei. Então, a lei, ela veio modificar isso, trazendo a figura do gestor de segurança, que é o personagem que vai congregar todos esses cenários. Então, a polícia, os órgãos públicos, por exemplo, no caso, órgãos de segurança de trânsito, corpo de bombeiros, as empresas de segurança que trabalham. Quem vai fazer o projeto de segurança do evento é o gestor. Então, todo evento agora, com mais de 1.000 pessoas para cima, precisa ter um gestor de segurança, que vai ser o idealizador do projeto de segurança. Que tem que ser apresentado. Então, o projeto tem para ter todas as atas planejamento, de legalização. Tem a parte de execução, tem a parte de pós-evento. Isso tudo está descrito na lei. Além disso, o gestor precisa ter nível superior, ele precisa ter comprovação de ter feito trabalhos e eventos e cursos correlatos para que sustentem essa, vamos dizer assim, essa qualidade, essa qualificação desse profissional. Agora, isso, de certa forma, não vou dizer limita, mas burocratiza ou emperra o processo, porque tem bons profissionais que não têm isso tudo, mas tem alguma coisa. E aí eles não ficam impossibilitados de dar seguimento? Eu vou olhar por outro lado. Eu vou olhar que eles vão precisar correr atrás para se capacitarem. Eu acho que vai fazer diferença, que o mercado vai subir, elevar o nível, né? Como diria o Bruno Henrique, né? O patamar vai ficar mais elevado, né? Então eles vão precisar correr atrás. Mas tem uma diferença nisso, né? Que o profissional, além de ter todas essas qualidades, ele precisará estar cadastrado no Departamento de Polícia Federal. Essa que é a diferença. Isso é legal. Então, assim, você vai contratar um profissional, como eu tenho aqui, eu tenho uma carteira do Conselho Regional de Administração, do CRA, que me garante como sendo gestor, mas, ao mesmo tempo, você precisará fazer um cadastro na Polícia Federal para que você tenha um número na Polícia Federal, uma carteira nacional de gestor para atuar no Brasil inteiro, não só no Rio de Janeiro. Você pode atuar no Nordeste, no Sul, no Sudeste, enfim, aqui no Sudeste, né?
e em outros lugares do Brasil. Então essa é uma diferença, você precisa ter, além de toda a qualificação, você precisa estar dentro do sistema da Polícia Federal, onde você receberá uma carteira. Isso está em processo de fase, vamos dizer assim, a lei já existe, Sim. o decreto que regulamenta a lei está sendo assinado. Está em tramitação. Está sendo assinado agora, mas não quer dizer que a lei não vale. A lei já está valendo. Ela já teve eficácia imediata a partir da promulgação dela. Agora, todo profissional que trabalhar necessariamente deverá ou teria que ser um policial ou ex-policial? Não, negativamente, porque... Uma pessoa com administração? Não, o profissional ele precisa entender de múltiplas coisas. Ele não precisa ser um policial. Necessariamente o policial, ou profissional de forças armadas, ou o profissional de segurança, tem, obviamente, qualidades que já vêm... Tem mais facilidade, né? Mas uma pessoa que viesse, por exemplo, da área de administração, ele tem como se Tem condições, desde que ele faça o curso de segurança privada, né? Um curso de tecnólogo, né? De nível superior, ele precisa fazer esse curso. Mas, obviamente, para pegar um evento de alta complexidade e magnitude, né? Que ele precisa ter um evento, ele precisa ter lastro operacional, precisa ter entendimento. Então, não são todos os eventos que a pessoa conseguirá pegar por conta dessa situação. Entendi. Né? Nossa, muito interessante, e a gente vê que é um mundo que está se ampliando cada vez mais. A gente está no finalzinho já, a equipe está quase puxando, mas eu queria que você compartilhasse com a gente uma história desse tempo seu como chefe de segurança, né? De Bruna, de Fernanda, uma história assim engraçada e interessante ao mesmo tempo, que você teve que se deparar com uma situação, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? A gente tem tantas histórias, né, que às vezes algumas são até engraçadas, outras são não tão engraçadas. Não dá para falar. São até histórias de risco, né? Mas, obviamente, o que eu acho que é mais importante em toda essa questão é exatamente como a gente se comporta diante de um fato, né? Sim. Porque o que é mais interessante não é o que a gente mas como a gente encara as situações, como reage. Isso é uma coisa interessante, porque nem todos estão preparados. Verdade. Nem todos subirão ao trono, nem todos chegarão no final. Porque muitas das vezes, por mais que você seja preparado, por mais que você seja uma pessoa inteligente, se você não tiver equilíbrio... já aproveita e já dá esse recado para quem está vendo a gente. Se você não tiver equilíbrio, se você não tiver compreensão do cenário e a reação condizente com aquilo, você vai falhar. Então é preciso que você pense muitas das vezes em como você vai reagir a um fato. Todas as vezes que eu tenho um problema, sempre tem aquela reação de impulsividade. Isso é natural do ser humano, mas a gente precisa se controlar, né? A gente precisa se organizar e voltar e dizer assim, ponto, olha, eu preciso entender essa situação de uma forma diferente. Então, no meu entendimento, as histórias mais interessantes são aquelas em que eu tive desafios, em que eu fui desafiado, que cresceu, em que eu fui, vamos dizer assim, provocado, e a minha reação foi uma reação serena, tranquila e calma. Amém. Bom, a gente está chegando ao final. Obrigada por você estar com a gente até agora. Camilo, para você que ficou mais curioso, quer saber, gosta dessa área, ele dá muitas palestras, workshops. A gente vai deixar aqui o contato, se quiser pode falar também. Claro, o meu arroba, né, do Instagram, Camilo Dornelas, tudo junto, né? E também o meu LinkedIn, que também é Camilo Dornelas. Então você pode procurar também o meu site, www.camilodornelas.com.br. Eu sou assim, eu não tenho estrelas, eu sempre baixo o meu patamar para poder estar junto com todos. Então, esse é o segredo do sucesso. Bacana. E você que trabalha nessa área e tem mais, né, quer mais informações, acessa, que esse homem é incrível, gente. Obrigada. Esse foi mais um Pode Falar aqui na Agathos Play. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e também dar o seu like. Até a próxima.